E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo certo, tudo tranquilo também. No vídeo de hoje a gente vai conversar aqui sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin, para que serve, por que ter, como comprar na prática, como guardar os Bitcoins da forma correta. Será que é o momento de comprar agora ou vender? Será que vai valorizar? Vamos falar também sobre indicadores, riscos e também sobre ETFs de Bitcoin. Ou seja, se você quiser aprender tudo sobre essa criptomoeda, fica aqui no vídeo até o final que esse conteúdo tá bem completo. Começando aqui do início, o Bitcoin é apenas um dinheiro digital, ele não é um negócio que gera valor, ele não é uma empresa, é apenas um dinheiro digital que não depende de banco, não depende de governo e não depende de empresa nenhuma para funcionar. E ele não pertence ao Brasil, não pertence aos Estados Unidos, não pertence à Rússia, não pertence à China, não pertence a país nenhum. É um dinheiro que é verdadeiramente seu se você armazenar da forma correta, como eu vou te mostrar mais pra frente no vídeo. O sistema do Bitcoin é uma rede que está espalhada pelo mundo todo, onde milhares e milhares de computadores validam e registram publicamente todas essas transações que são feitas no Bitcoin. O nome desse registro público chama-se blockchain. Pronto, agora você deve estar pensando, eu estava até entendendo, mas depois que falou esse nome aí, blockchain, não estou entendendo mais nada. Só que eu vou te explicar de uma forma simples que você vai entender o que danado é isso aqui de blockchain. Isso nada mais é do que um livro caixa digital aberto que qualquer pessoa pode verificar o que tem nesse livro caixa. Vamos lá para ficar bem didático. Sabe um mercadinho aí, uma padaria pequenininha da sua cidade, onde o dono desse mercadinho, por exemplo, usa um livro caixa e vai colocando lá: Maria pagou 50, João deve 20, Pedro pagou 120. Só que aqui nesse livro caixa tem um baita problema, a centralização. Se o dono do mercadinho quiser apagar alguma informação aqui do livro, por exemplo, a informação que Pedro pagou 120, ele faz. Esse caderno aqui também pode sumir, alguém pode roubar, pode pegar fogo. Em resumo, quando um livro caixa pertence a uma única pessoa, ele pode ser alterado, ele pode simplesmente sumir. Agora imagina que, ao invés de existir apenas um caderno desse aqui, cada morador vai ter uma cópia exata desse caderno aqui, com o detalhe de que todos os cadernos vão se atualizar automaticamente e todo mundo pode conferir. Ninguém pode apagar nada. Pronto, isso se chama blockchain. E o Bitcoin é como um livro caixa mundial, público e espalhado por milhares e milhares de computadores. E como todo mundo tem acesso, tem uma cópia da blockchain, ninguém consegue alterar nada sozinho, ninguém consegue fraudar. Só que diferente desse livro aqui que tava Pedro pagou 120, Maria deve não sei quanto, na blockchain não tem o nome. Se eu enviar um Bitcoin para Maria, não fica lá na blockchain Eitonilda enviou um Bitcoin para Maria. Aparece uma chave, ó, mais ou menos assim, desse jeito que eu coloquei aqui. Aí aparece a chave, aí enviou um Bitcoin e a outra chave. Por isso que o sistema é descentralizado. Ninguém tem acesso à informação, ao CPF, ao endereço, aos dados da pessoa. É apenas uma chave que ninguém, na verdade, vai saber que é sua. E todo esse sistema foi criado lá em 2008 pelo Satoshi Nakamoto, que é um nome fake, tá? Ninguém sabe se foi uma única pessoa que criou o Bitcoin, ninguém sabe quem criou. Então pode ter sido uma pessoa ou então um pequeno grupo de pessoas. Mas em todas as buscas que você fizer sobre o criador do Bitcoin, vai aparecer esse nome aí, Satoshi Nakamoto. Quando ele criou, ele publicou um documento explicando a ideia. Eu vou até deixar o link, tentar deixar o link para vocês desse documento aqui, porque aí quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais na criação do Bitcoin, nessa coisa toda, pode ler o documento que tem muitas informações importantes sobre o projeto. Diferente do dólar, do real, do euro, dessas moedas fiduciárias que a gente conhece, que são moedas que podem ser emitidas com apenas um clique ali do governo. Se o governo quiser criar hoje 1 bilhão de reais, ele cria 1 bilhão de dólares, só imprimir mais moeda, colocar mais moeda no sistema financeiro e pronto. Depois de um tempo vem inflação, como a gente está sempre vendo, né? Até mesmo o dólar sofre inflação, vai perdendo valor à medida que o tempo passa. Indo contra tudo isso, a desvalorização das moedas fiduciárias que a gente conhece, ao criar o Bitcoin, Satoshi Nakamoto limitou a oferta e só vão existir apenas 21 milhões de Bitcoin. E atualmente já foram minerados 19 milhões de Bitcoins. Isso já representa, pessoal, mais de 90% de toda a oferta que vai existir de Bitcoin. Esse é um dos motivos para ter parte do patrimônio investido em Bitcoin, né, que é a escassez programada. Eu listei aqui 6 motivos para ter o Bitcoin e essa escassez é o primeiro motivo. Para você ter uma noção dessa escassez, no mundo todo existem 58 milhões de milionários em dólares e se hoje cada um milionário quisesse ter
um Bitcoin não iria conseguir, porque não existem Bitcoins suficientes para isso. O segundo motivo é proteção contra a inflação. Em países instáveis como a Argentina, Venezuela, Turquia, Nigéria, o Bitcoin virou uma alternativa real de sobrevivência por não depender de nenhum banco local. Você pode movimentar independente de banco. E claro, não depender da política monetária do governo. O terceiro motivo para ter Bitcoin é soberania financeira. Quem tem Bitcoin em autocustódia não precisa de banco, não precisa de autorização, não precisa de corretora, consegue movimentar por lá mesmo com apenas alguns cliques e sem burocracia nenhuma. Você pode transferir R$1 milhão, R$2 milhões, 1 bilhão, 4 bilhões de dólares em apenas alguns minutos para qualquer pessoa ao redor do mundo, sem pedir permissão nenhuma a banco. Você já tentou transferir R$200 mil do seu banco para outra pessoa? A burocracia que é, o seu dinheiro fica ali bloqueado, passa por uma análise, você manda foto, manda não sei o quê. Eu sei que muito disso nos bancos trata-se de segurança, mas na maioria das vezes é uma burocracia camuflada ali de segurança. Tem muitos bancos que dificultam bastante. Então aqui, como eu falei nesse motivo 3, é soberania financeira. Você que é o dono do seu dinheiro e você movimenta ele para onde e quando você quiser. Quarto motivo para ter Bitcoin é proteção contra confisco. Em alguns países, contas bancárias já foram congeladas ou o dinheiro já foi simplesmente confiscado da sua conta, como aconteceu aqui no Brasil, lá no governo do Fernando Collor. Nos Estados Unidos também já aconteceu um confisco do ouro. Eles pediram para devolver todo o ouro ao governo. Quando viram que a população não ia obedecer, os policiais entraram na residência dessas pessoas e confiscaram todo o ouro. Terras podem ser confiscadas. Você está em seu imóvel, mas de repente se acontecer alguma revolução, alguma coisa assim, o governo quiser tirar aquele imóvel de você, ele tira. Tem muitos países e governos que não respeitam a propriedade privada. E o Bitcoin surgiu para que você seja dono do seu próprio dinheiro. Então, se bem guardado, ele não pode ser bloqueado pelo governo, não pode ser tomado de você. É um dinheiro que é verdadeiramente seu. Quinto motivo para ter Bitcoin em carteira é diversificação e valorização patrimonial. Eu diria que 95% das pessoas que investem em Bitcoin investem por isso aqui, diversificação e valorização patrimonial. A maioria não quer nem saber desses outros negócios aí de confis, soberania financeira, escassez, isso tudo que eu falei para vocês, né? A maior parte quer isso aqui, valorização e pronto. Porque as pessoas pensam, né? Se isso virar um padrão global no futuro, as pessoas querem participar disso. Afinal, vão ter muita valorização comprando o Bitcoin. E é uma tese de assimetria. O que significa isso? Se der errado, a pessoa perde uma parte pequena do patrimônio. E se der certo, você pode multiplicar muitas e muitas vezes o seu patrimônio. Por isso que acaba valendo muito a pena ter um pouco de Bitcoin em carteira. Sexto motivo é reserva de valor no longo prazo. Alguns investidores, boa parte do mercado já enxerga o Bitcoin como o ouro digital. Então a maior parte das pessoas que tem Bitcoin não pensa em pagar o cafezinho com Bitcoin, pagar contas, não pensam em ficar transferindo para a corretora para fazer um ganhozinho de capital. O objetivo mesmo é guardar como reserva estratégica. Eu utilizo isso aqui demais, eu guardo como reserva estratégica. Eu nunca vendi parte dos meus bitcoins. Existem duas formas de você ter Bitcoin. A primeira é ter Bitcoin e a segunda é ter exposição ao preço do Bitcoin. São duas coisas diferentes. A primeira, como é que você faz para ter Bitcoin? Você vai comprar seus Bitcoins, né, através da corretora. Você vai mandar para uma hard wallet, que é um pendrivezinho desse aqui. E aqui você faz sua autocustódia. Depois que você criar suas 24 palavras-chave, só você tem acesso a isso aqui. Essa é a forma correta de você investir em Bitcoin, porque aqui você tem de fato a posse das suas moedas, o controle total das chaves, independência de bancos e corretoras, porque daqui eu posso enviar para quem eu quiser, sem que essa transação passe por algum banco, alguma corretora, sem que o governo saiba, se for o caso. Mas aqui tem um ponto de atenção. Quando você manda seus Bitcoins para cá, você cadastra ali, você cria 24 palavras-chave. Se você perder isso aqui, de nada importa. Você pode comprar outro e aí você pode, com as suas palavras-chave, você consegue resgatar seus fundos em qualquer outra carteira e em qualquer lugar do mundo. Mas se você perder essas palavras-chave, você nunca mais vai ter acesso aos fundos, né, aos bitcoins que tem aqui dentro. Que na verdade não é aqui dentro dessa carteira, é dentro da sua chave, das suas palavras-chave. E como você tá vendo aí, existem muitas notícias de pessoas que perderam as chaves, né? Claro que eu acredito que tem uma jogada para o governo não saber que a pessoa tem um Bitcoin, então a pessoa acaba tornando público que perdeu as chaves de Bitcoin, perdeu o acesso, aquela coisa toda, mas eu tenho certeza que muita gente perde o acesso, porque não é fácil você fazer sua
autocustódia, certo? E a segunda parte de ter Bitcoin, na verdade, de ter exposição ao preço do Bitcoin, é aqui, ó, através dos ETFs de Bitcoin. Quando você compra o ETF, você não tem Bitcoin, você tem uma cota de um fundo que possui Bitcoin. Então, quem tem Bitcoin é o fundo, que é custodiado por uma instituição. Aí você comprando uma cota desse ETF, você tem uma cota do ETF, não tem o Bitcoin propriamente dito, sabe? Mas você ganha exposição ao Bitcoin, ganha simplicidade, facilidade. É muito mais fácil você comprar um ETF de Bitcoin do que você fazer sua autocustódia. É muito complicadinho o processo de transferir os Bitcoins para cá. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou tentar deixar linkado aqui, porque aí se você quiser aprender mais sobre isso, você vai lá nesse vídeo. E aqui no ETF não tem risco nenhum você perder suas chaves e o dinheiro que você aplicou em Bitcoin. Aqui no Brasil tem alguns ETFs que você pode comprar para ter exposição ao Bitcoin. Tem o QBTC11, HODL11, BITH11. Todos esses aqui, você comprando uma cota, você já está se expondo à valorização do Bitcoin. Agora chegou o momento bom do vídeo. Como saber se é hora de comprar, vender ou manter os seus Bitcoins? Para isso existem dois principais indicadores. O primeiro é o índice de medo e ganância. Esse indicador aqui, ele mede o sentimento do mercado. Então, é um indicador que vai medir a emoção dos investidores do Bitcoin. Aqui ele mostra se as pessoas estão com muito medo ou se estão mais gananciosas, eufóricas. Historicamente, quando esse indicador está aqui mais para o verde, na ganância extrema, significa que o mercado está mais próximo do topo. Geralmente, quando esse indicador aqui está mais puxado para o verde, quem gosta de comprar o Bitcoin barato e quando ele valoriza, quer vender para fazer um lucro, colocar lucro no bolso, usa esse indicador para saber o momento de vender. E o momento de vender é quando ele está mais puxado aqui para o verde. E tem o outro lado dele, que é o que a gente tá agora, que é o medo extremo, que costuma aparecer perto dos fundos. Quando o mercado tá ali próximo do fundo, esse indicador ele fica em medo extremo, como tá agora. Eu uso esse indicador aqui há muitos e muitos anos. Como eu vou comprando Bitcoin aos poucos, como eu compro para longo prazo, sempre que tá aqui medo ou medo extremo, mais puxado para o vermelho, eu começo a fazer algumas compras. Quanto mais vermelho tá, mais eu peso a mão nos aportes. E o outro indicador, que agora já não tem mais nada a ver com o emocional, é totalmente racional aqui, porque leva em consideração o preço, o lucro, o topo, o fundo. Todas essas estatísticas aqui é esse indicador, o MVRV. Deixa eu desativar aqui o Realize Cap, Market Cap e vou mostrar aqui. Primeiro vou começar com o MVRV. Essa linha vermelha aqui, ela mostra se o Bitcoin está em média, acima ou abaixo do preço que os investidores pagaram pelos seus respectivos Bitcoins. Se o MRV está muito alto, significa que a maioria está com muito lucro, ó, como nesses casos aqui. Tá vendo, ó, MRV ali 5,91. E se ele está muito baixo, como nesses casos aqui de fundo, significa que a maioria está no prejuízo. E é justamente nesses momentos aqui que aparecem boas janelas de oportunidade. Agora a gente tá aqui, ó. Com o MVRV 1,14. Tem outra linha importante também, que é o Z-Score. Eu vou colocar aqui pra gente fazer essa análise junto com o MVRV também. Essa linha laranja, ela não mostra o lucro ou o prejuízo dos investidores. Ela mostra o exagero, se está tendo muito lucro acima do normal ou se está tendo muito prejuízo acima também do normal. Quando essa linha laranja dispara lá em cima, historicamente foram topos de ciclo. Ou seja, pessoal, quando esse Z-Score está aqui nessa parte vermelha, é uma parte que não é indicado de jeito nenhum fazer compras de Bitcoin, porque significa que o mercado está ali no topo. Quando esse indicador está aqui no verde ou bem próximo dele, como é o caso de agora, significou historicamente que foram fundos históricos do Bitcoin. Depois que essa linha chega próxima aqui do verde ou até toca nessa zona verde, significa que historicamente foi um bom momento para comprar, certo? Então, olhando esses dois indicadores aqui, o que é que eu particularmente estou fazendo? Eu estou comprando o máximo que dá. O máximo dentro da minha estratégia, né? Eu tenho uma estratégia ali de ter no máximo 10% do meu patrimônio em Bitcoin. Já já eu vou fazer uma compra na prática aqui para vocês verem como funciona. E agora eu vou falar sobre os riscos do Bitcoin. Primeiro de tudo é a volatilidade. O Bitcoin ele cai facilmente 50%, 60%, 70%. Imagina aí você ter colocado 10 mil reais no Bitcoin e daqui a 3 dias cair 70%. Você vai olhar seu saldo, tem apenas 3 mil reais. Quem não aguenta isso, essa volatilidade aqui, sofre demais quando investe mais do que deveria
no Bitcoin, você investindo uma parte pequena do seu patrimônio, é aquela correlação que eu falei lá em cima, né? Se lá anterior no vídeo, se subir, você pode multiplicar algumas vezes o seu capital. E se cair, você perde pouco. Se um dia deixar de existir, você perde pouco também. Outro risco que é muito atrelado ao Bitcoin é o risco tecnológico. O Bitcoin ele depende totalmente da criptografia. Hoje ela é extremamente segura, mas existe um debate sobre os riscos da computação quântica. Talvez você já ouviu por aí que os computadores quânticos vão destruir o Bitcoin. E realmente, se no futuro os computadores quânticos ficarem poderosos o suficiente para quebrar algoritmos atuais, o Bitcoin sim pode colapsar, pode deixar de existir. Mas isso não é um risco imediato, é mais um risco estrutural do sistema no longo prazo. Porque, por exemplo, se surgir um computador quântico capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin, eu acredito que o Bitcoin será o menor dos nossos problemas. Afinal, é essa mesma criptografia que protege os sistemas bancários, os sistemas militares, as comunicações governamentais que são importantíssimas ali para a segurança da nação. E para ser mais preciso, é a criptografia que protege a internet como um todo. Então, se ela for quebrada por algum computador quântico no futuro, pode ter certeza que o sistema financeiro tradicional vai cair antes do Bitcoin. Sobre esse negócio de computação quântica, pensa comigo, né? A história da evolução tecnológica mostra que à medida que o poder computacional aumenta, os sistemas também evoluem em proteção. Porque se ninguém nunca conseguiu entrar ali no Itaú e fazer o RAP em todas as contas, significa que à medida que os hackers vão ficando mais espertos, com mais tecnologia, na outra ponta também a segurança vai sempre melhorando. O que eu estou querendo dizer e o que eu acho é que segurança e ataque, eles andam juntos, eles avançam juntos. Então por que algumas pessoas acreditam que o sistema do Bitcoin ou os sistemas bancários não vão evoluir e que assim que surgir um computador quântico vai acabar com tudo? Apesar de eu acreditar que o sistema do Bitcoin ele vai avançar junto, assim como o sistema bancário também, a gente nunca sabe, né? Porque tudo pode acontecer. Por isso que eu não pego 50% do meu patrimônio e coloco em Bitcoin, eu invisto no máximo 10%. Porque se eu perder 10% de todo o dinheiro que eu tenho, a minha vida ela não muda em absolutamente nada. Mas se o que eu acho do projeto do Bitcoin acontecer, ele pode facilmente ir a 500 mil dólares, 1 milhão de dólares. Com isso eu consigo multiplicar bastante o meu patrimônio. Se você quer aprender a multiplicar seu patrimônio, investir o seu dinheiro da forma correta, organizar suas finanças pessoais, investir no Brasil, no exterior, em criptomoeda, renda fixa, fundos imobiliários, entender melhor como montar uma carteira diversificada de investimento, eu te convido para fazer parte da lista de espera do meu treinamento completo de finanças e investimento. Eu vou deixar aqui embaixo. Caso você tenha interesse, vai para a lista de espera que em março eu vou abrir a 15ª turma. E agora eu vou fazer uma compra na prática aqui para vocês verem como funciona. Apesar do Bitcoin hoje estar custando aqui 68, 69 mil dólares, você consegue comprar no mercado fracionário, eu diria assim. Então você consegue comprar 20 reais, 50 reais, 100 reais. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você abrir sua conta na Coinbase e ganhar 20 reais em Bitcoin. Eu sei que 20 reais não vai te deixar rico, não vai te deixar milionário, mas já é um pontapé inicial para quem está querendo começar a investir em Bitcoin ou para quem está querendo aumentar a posição. Para você ganhar esses 20 reais, você vai precisar fazer o quê? Abrir, né, clicar no link, abrir sua conta, mandar qualquer valor aqui para Coinbase, fazer qualquer negociação de qualquer valor e esses 20 reais de brinde cairá em alguns dias. Bom, depois que você abrir sua conta na Coinbase é bem simples, basta você clicar aqui em transferir, depois depositar dinheiro, vai aparecer o seu Pix aí, você copia. Agora eu vou mandar 2 mil reais para cá, calma aí. Pronto, já mandei meus 2 mil reais para cá, tá vendo que aqui eu tenho quase 10 mil reais de criptomoedas, foram algumas compras que eu fiz recentemente. E aqui embaixo tem dinheiro, eu tenho uns 5.700 rendendo aqui nessa USDC e esses 2 mil reais que eu mandei agora mesmo. Vou voltar tudo para comprar Bitcoin, a coisa mais simples do mundo aqui nesse aplicativo da Coinbase. É só você clicar em comprar, seleciona a criptomoeda que você quer, eu vou selecionar o Bitcoin aqui. Aqui tem um negócio importante de te falar, ó, se você for comprar 30 reais em Bitcoin, você vai pagar uma taxa muito alta, ó, conferir ordem. Tá vendo que de 30 reais que você vai investir, você vai pagar aqui quase 5 reais só de taxa? Agora eu vou voltar e vou colocar aqui acima de 50 reais, vou colocar 60 reais, você vai ver como vai diminuir essa taxa. Agora eu vou pagar uma taxa aqui de 30 centavos, certo? Então, atenção nesse ponto aí. Nesse caso aqui, eu vou comprar os 2 mil reais em Bitcoin, que eu mandei para cá, comprar agora. Pronto, exibir transações e foi, já efetuei a compra. Se eu quisesse mandar agora esses 11.600 reais que eu tenho aqui em Bitcoin, se eu quisesse mandar para minha carteira, né, para minha autocustódia, é só eu fazer uma simples transferência. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link por aqui, ó. Só você clicar que você vai aprender mais sobre como guardar
corretamente os seus bitcoins. Agora, chegando aqui na parte final do vídeo, eu vou te mostrar se o Bitcoin vai valorizar. Claro, o que eu acho, né? Eu não tenho bola de cristal, mas vou falar aqui algumas coisas do porquê que eu acho que o Bitcoin tem potencial para se valorizar muito aí nos próximos anos. Primeiro de tudo, aqui em 2009, o Bitcoin, ele valia R$0, $0. Depois foi passando aqui para valer, ó, centavinhos de dólar, $7, depois voltou para $2. Aqui era quando ninguém acreditava nesse projeto aqui do Satoshi Nakamoto. Foi até nesse tempo aqui, em 2010, que um cara comprou 2 pizzas e pagou essas 2 pizzas com 10 mil bitcoins. Um Bitcoin hoje vale $70 mil. Então, olha a fortuna que esse negócio é hoje. Claro que aqui em 2010 ele não valia tanto assim, mas as pessoas que acreditavam já estavam tentando ali fazer com que o Bitcoin fosse uma moeda de troca. Já estava transacionando com o Bitcoin. Mas olha só como essa moeda foi ganhando espaço no mercado e as pessoas foram confiando cada vez mais no projeto, acreditando, e hoje ela está aqui em 67, 68 mil dólares. Hoje, como você está vendo aqui, ó, os países eles estão fazendo reservas em Bitcoin, os bancos centrais estão comprando Bitcoin, empresas estão comprando cada vez mais Bitcoins, fundos estão cada vez mais valiosos. Outro motivo que eu acho que o Bitcoin vai continuar valorizando nos próximos anos é isso aqui, ó, ele já está entre as coisas mais valiosas do planeta. A primeira coisa com mais valor, claro, é o ouro. Tem um mercado aqui de 35 trilhões de dólares. Depois tem a empresa Nvidia, depois a prata, a Apple, a Alphabet, que é o Google, Microsoft e a Amazon. E em 13º lugar tá aqui o Bitcoin, como uma das coisas mais valiosas do mundo. O Bitcoin, se eu não me engano, ele já chegou aqui ao 8º lugar. Só que agora, como teve uma queda brusca, ele perdeu muito valor de mercado e caiu aqui para essa posição. Se eu não me engano, em 2025 ele chegou a bater 120 mil dólares. Deixa eu até conferir aqui. Ó, aqui em outubro de 2025, um Bitcoin chegou a valer aqui 122 mil dólares e teve essa queda aqui. E somando toda essa queda, é uma queda de mais de 43%. Por isso que ele perdeu tanto mercado assim. Existem também previsões aí sobre o Bitcoin que pode chegar a valer $1 milhão. E um outro ponto que me faz ver ainda mais futuro e valorização no Bitcoin é a aceitação da população e o entendimento desse projeto, porque atualmente menos de 7% da população mundial investe no Bitcoin. Menos de 7% significa que mais de 90% da população mundial não tem um centavo em Bitcoin. Isso aqui certamente vai aumentar nos próximos anos. E quanto mais gente quer Bitcoin, mais o preço tende a subir. Mas isso, pessoal, não significa que o Bitcoin vai valorizar para sempre em linha reta, que a partir de agora ele vai subir para 100 mil dólares, 200, 300 mil dólares, certo? Não quer dizer nada disso. O que eu quis passar para vocês aqui nesse vídeo é o porquê ter várias informações sobre o Bitcoin e que talvez agora seja um momento interessante para você começar a investir ou para você aumentar a posição, caso você queira ter mais Bitcoin. Também falamos sobre os riscos, enfim, esse vídeo ficou bem completo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Um beijo para você e até a próxima!